gente passou pelos números principais, mas só para vocês entenderem aqui um pouquinho mais de detalhe. Então, 88,4% de NPS, como eu comentei, zona de excelência. Aqui um detalhamento maior, abertura, né, dos resultados dos dois cursos. E deixei aqui um depoimento bem rápido de uma das alunas da fase 1. Mas depois eu posso também compartilhar esse material com vocês, para vocês olharem com mais detalhe também, tá? Foi isso sobre fase 1, gente. Então, foi uma fase que durou menos tempo, mas que teve bastante impacto para a Curu. Eu acho que depois o pessoal de tech pode, inclusive, comentar um pouquinho sobre como foi a arquitetura da plataforma, como que foi preparar tudo para receber 30 mil pessoas, muitos acessos ao mesmo tempo também, principalmente em dias de abertura ou de encerramento de fases. Então, acho que todo mundo acabou trabalhando muito, mas aprendendo e construindo muito com esse projeto já desde o início da fase 1, tá bom? Indo para a fase 2, vamos detalhar um pouquinho aqui para vocês também alguns dos resultados. Bora lá. Deixa eu ver. Ai, acho que eu passei muito. O computador está pensando, tá? Boa, bora lá. Então, como eu comentei, para a fase 2 a gente teve 1.099 aprovados, tá? Esses 1.099 estavam divididos nas três trilhas que a gente comentou: UX Design, Desenvolvimento de Software e Engenharia de Dados. E a gente consegue perceber aqui já de início que a inclusão ela se manteve quando a gente fala de fase 2 também, tá? Então, a gente teve mulheres e pessoas negras liderando essa lista de aprovados. E aqui alguns destaques. 85,3% dos alunos ingressantes aqui na fase 2, desses 1.099, se autodeclaram pessoas negras, tá? Pretas ou pardas. 69,3% dos alunos possuem renda menor ou igual a R$ 1.400. A gente teve aqui na fase 2 também aprovados alunos residentes de todas as regiões do Brasil e com destaque maior para o Sudeste e Nordeste, onde a gente teve a maior concentração de alunos. 67,2% dos alunos são do gênero feminino e 12,5% são PCDs. Então, resultados de dados aqui, né, de diversidade e inclusão bem legais, bem relevantes já para o início da fase 2. Aqui eu trouxe alguns exemplos do que a gente trabalhou durante a jornada do aluno, falando de experiência do estudante, tá? Então, o primeiro ponto aqui que a gente teve o onboarding para os 1.100 alunos ao mesmo tempo no YouTube, com participação do Grupo Boticária também, para a gente começar a trabalhar esse senso de comunidade. Eu sou um aluno do Programa Desenvolve 2025. A gente teve a criação do movimento Representa, que era a definição de representantes de turmas, para a gente conseguir estreitar o relacionamento com os estudantes ao longo da jornada. A gente teve encontro de usabilidade focado em tirar dúvidas sobre a usabilidade da nossa plataforma, da Caflix. Everson participou com a gente, inclusive, desse encontro para tirar as dúvidas da galera. A gente teve também plantão de dúvidas, focado em tirar dúvidas do curso no geral. A gente percebia que alguns alunos tinham muitas dúvidas sobre o projeto prático, sobre certificado, e que eles não encontravam, talvez, um canal específico para falar sobre isso, ou achavam que queriam conversar com a gente pessoalmente, não mandando uma mensagem. Então, a gente teve esse momento também. E o nosso principal canal de comunicação foi o canal do WhatsApp, tá? Então, a gente fez a gestão aqui, a comunicação com os alunos, principalmente pelo canal do WhatsApp, ao longo do projeto. Então, segundo, aqui. Outra coisa bem legal também do projeto foi a acessibilidade. Tudo que a gente trabalhou em relação à acessibilidade, desde a fase 1, mas aqui principalmente fase 2 também, tá? Então, o primeiro ponto aqui é a arquitetura com design estruturado em contraste, aqui o preto e branco, para pessoas com deficiência visual e daltônicas. Deixei alguns prints aqui também para vocês visualizarem um pouco melhor. A melhoria na leitura das ferramentas utilizadas por pessoas, né, com deficiência visual total. A narração dos elementos gráficos das telas pelo professor em todas as aulas. Então, enquanto os professores aplicavam as aulas, eles narravam o que eles estavam clicando, o que estava aparecendo na tela. Em todas as aulas gravadas, a gente teve legendas e intérprete de Libras. Nas aulas ao vivo, a gente teve a transcrição. Inclusive, a gente utilizou o Google Meet para as aulas ao vivo, porque
consultoria de acessibilidade que estava com a gente nesse projeto indicou também, dizendo que era a melhor para acessibilidade, para transcrição, nesse caso. E tivemos também intérprete de Libras nas aulas ao vivo. Então, esse print aqui do meio, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas esse daqui é o print de uma aula da fase 1. Então, aqui a gente tem o intérprete e as legendas. E esse print aqui de baixo é de uma aula ao vivo. Então, sempre estavam fixados aqui o professor e o intérprete. Para esse projeto, a gente tinha alunos da mesma trilha que precisavam de intérprete de Libras. Durante a inscrição, eles indicaram qual era o tipo de acessibilidade que eles precisavam. Como era a mesma trilha, a gente juntou essas pessoas na mesma turma, então nós só tivemos um intérprete, tá? Então, esse intérprete, ele acompanhou todas as aulas, desde junho até outubro desta turma. Então, era como se fosse um professor junto com eles na sala de aula também, todo mundo conhecia, inclusive Carlos, um querido, ajudou bastante a gente durante o projeto. Super parceiro. E aqui a retenção, como eu falei para vocês, 583 alunos concluídos. Esse número, gente, por mais que a gente olhando 1.099 ingressantes, 583 concluintes, parece um número baixo, tá um pouco, ainda assim, está um pouco abaixo da nossa meta que a gente tinha de retenção, mas é um número muito relevante pensando na primeira experiência da Coru de fazer um projeto como esse. Da gente ter, como até conversei bastante com o time quando a gente fez essa sessão de lições aprendidas na terça-feira, a gente criou muita coisa com o projeto acontecendo. Tá? Então, muita coisa a gente ia percebendo que a gente precisava ajustar, que a gente não tinha e teria que ser criado. Tudo era em alto volume, então se uma coisa dava um problema ou não saía como a gente esperava, eram 1.000 alunos falando sobre aquele problema, não era um, não eram dois, não era uma turma de 30 alunos, eram 1.000. Fase 1, então, que a gente tinha mais de 20.000 alunos, então foi um número bem relevante para a gente, resultados que a gente correu muito atrás para conseguir chegar nesse resultado. Então, no fim, a gente ficou muito feliz e orgulhosos do projeto, da entrega que a gente conseguiu fazer. Tá? Vitor, pode falar. Jenny, a gente tem algum mapeamento de motivo de desistência dos alunos que não concluíram? Temos aqui. Aliás, não é esse não, é o próximo slide, mas eu vou falar também, tá? Ah, Nesse bom beleza. ponto. Aqui, rapidamente, antes de eu falar dos motivos de desistência, falar um pouquinho sobre engajamento nas aulas. Então, falando especificamente aqui daqueles 583 alunos que concluíram. Alguns dados legais aqui é que dos 583, 394 alunos concluíram o programa com frequência igual ou superior a 90%. Então, a galera que for com a gente até o final do curso, eles estavam realmente engajados, estavam entregando, estavam querendo se formar, concluir o curso da melhor forma possível, tá? E desses 394, 121 não registraram nenhuma falta, tá bom? Então, a gente teve aqui 57 pessoas de Dev, 40 de dados e 24 de UX que não faltaram nenhum dia. E 26 alunos chegaram à reta final no limite de faltas permitidos, que eram 12 faltas, tá? E aí, falando de engajamento por trilha, a trilha que a gente teve aqui com o maior engajamento, né, que foi a menor taxa de evasão, foi o curso de UX Design, tá? A trilha, que a gente tinha 2 turmas de UX Design. Então, aqui a gente teve 68,4% de engajamento, né, de retenção nessa trilha. Aqui eu já falei, vou passar esse slide, mas aqui falando de evasão, que foi a pergunta do Vitor, a gente teve 516 evasões ao longo do curso, tá? Então aqui a gente tem por status e motivos de evasão. O primeiro deles é desistência. Desistência a gente tem diversos motivos, que é o que está aberto aqui no segundo gráfico. Então, pessoas que não têm disponibilidade, que desistiram mesmo, ou que começaram um trabalho, uma faculdade. A gente tem o abandono aqui, que foram 123 pessoas. Abandono a gente entende como pessoas que simplesmente pararam de acompanhar o curso e não nos deram um motivo, tá bom? Então, pessoas que começaram a faltar, a gente tentou entrar em contato, não nos respondeu, então a gente classifica essas pessoas como abandono. E o mais relevante aqui, né, que a gente tem a maior quantidade de pessoas, é a desclassificação. O que são esses alunos aqui desclassificados? O principal requisito para a conclusão do curso era ter uma presença igual ou superior a 75%.
E aí, a partir de agosto, se eu não me engano, o Boticário começou a solicitar que a gente desclassificasse os alunos que não conseguiam mais recuperar a presença e chegar no final do curso com esse 75%. Então, por exemplo, a gente chegou ali em agosto, a gente tinha alunos que estavam com 50% de presença, por exemplo. Com a quantidade de aulas que a gente ainda ia ter até o final de setembro, início de outubro, essa pessoa não ia conseguir recuperar e chegar em 75%, que era o mínimo. Então, ela já era desclassificada, mesmo com o curso ainda em andamento, tá? Então, a gente desclassificou, mais ou menos de agosto até o início de outubro, 312 alunos que não iam conseguir recuperar a presença. Então, a gente não teve nenhum tipo de flexibilização, tá bom? Os alunos que se formaram foram alunos que chegaram ao final do curso com 75% de presença nas aulas ao vivo. Quem não chegou, não teve uma flexibilização, talvez, de um projeto, de uma aula, a gente só aprovou realmente as pessoas que cumpriram esse requisito. Se tivesse tido alguma flexibilização, com certeza a gente teria conseguido chegar no número maior de concluintes, tá? E aqui, motivo de evasão, a gente tem aqui, tá bem dividido, na verdade, mas a gente tem saúde, faculdade, trabalho, sem disponibilidade para assistir às aulas ao vivo, questões pessoais e algumas pessoas aqui que não informaram também, só simplesmente informaram a gente que queriam desistir do curso, que não iam mais acompanhar as aulas, tá? Jennifer, só para trazer aqui para o pessoal, não sei se você comentou, mas as aulas eram segunda, terça e quarta, 3 horas de prazo, foram 48 aulas ao todo, sabe? Então foi muita coisa, gente, foi muito conteúdo. Então por isso que acaba que esse número realmente cai, né? Praticamente 50% aí, mas porque o volume era muito alto. Sim, Era 9 horas realmente de muita aula por coisa. semana durante 4 meses é bastante coisa. E torna ainda mais fantástica os cento e vinte e O um que não resultado. tiveram nenhuma falta. Exato, é isso aí. Inclusive, a gente reconheceu essas pessoas, a galera que estava com 100% de presença, a gente mandou um card para eles, eles postaram no LinkedIn falando que nunca tinham faltado, então foi bem legal ter essa ação de engajamento com eles também. Resultados de satisfação, a gente ficou com uma média de CSAT de professores 96,5, altíssimo. A gente teve poucas quedas no CSAT ao longo do curso, tá? Então a gente conseguiu uma satisfação com os professores bem alta. Então foi um ponto super positivo aqui do projeto. A mesma coisa com os conteúdos. Foi uma quantidade muito grande de conteúdos, tá, pessoal? Então a gente tinha, inclusive, uma pessoa específica do time do Félix que cuidava do design das aulas, porque eram muitas aulas para serem diagramadas e para serem editadas também, né? As gravações das aulas depois. Então, vamos pensar que são 3 aulas por semana, 3 dias de aula por semana, sendo 8 turmas. Então, muitas aulas para serem reeditadas semanalmente. E a gente ficou com 95,5 de média de CSAT de conteúdos, muito legal também. E nosso NPS do curso ficou em 75%, zona de qualidade, com 242 respostas. São resultados bem legais. E aí, já estou finalizando, mas falar um pouquinho para vocês também sobre os projetos e performance. Os alunos, eles receberam a proposta de criar um projeto final ao longo do curso. Algumas trilhas eles fizeram ao longo do curso e outras foram só no final mesmo. UX, por exemplo, foi ao longo do curso, a cada módulo eles desenvolviam um pouquinho mais e tiveram outras trilhas que ficou para o final do curso. Mas a proposta era apresentar um projeto final consolidando tudo que eles aprenderam ao longo da jornada. Então, a gente teve aqui de números 95 projetos finais entregues. Os projetos, eles eram em grupos, tá? Então, os grupos tinham aí, em média, acho que 6, 7 pessoas, tá? A média de performance aqui, a média da nota que os tutores deram, né, fazendo a avaliação das apresentações, dos projetos entregues, foi de 8,6, mas a gente teve muitas notas 9, 9,5, 10. Os projetos, eles estavam com uma qualidade muito legal mesmo. Foi, inclusive, até emocionante assistir o pessoal apresentando. Deixei aqui alguns prints de projetos, mas a gente tem muitos, que não dava para colocar todos, mas alta qualidade. As entregas que foram feitas, elas realmente tiveram uma qualidade muito boa, muito grande. E a taxa de entrega média por turma foi de 84%. Não entregar o projeto final não desclassificava os alunos, tá? Mas a gente incentivava eles a fazerem essa entrega porque
além deles praticarem o que eles aprenderam, também era uma chance deles criarem portfólio, né? As pessoas que estão iniciando no mercado de tecnologia, ter um projeto prático para mostrar o que eles aprenderam, seria bem legal para eles. Então, a gente teve essa taxa de entrega média de 84% nas 3 trilhas, tá? E deixa eu ver o que mais. Empregabilidade. Então, a gente também começou agora, principalmente, trabalhar mais a empregabilidade da galera, focado em fase 2, em concluintes da fase 2, tá? E a gente tem alguns resultados aqui para apresentar para vocês. Mas ao longo dos meses, a gente ainda vai acompanhar a empregabilidade e reportar isso para o Grupo Boticário também. Então, ainda é um compromisso que a gente tem com eles, fazer esse acompanhamento mensal e o reporte para o cliente. O primeiro resultado aqui é o que a gente fez uma pesquisa, a gente aplicou essa pesquisa mesmo por formulário com os alunos, então tem alguns resultados aqui interessantes. 19,3 pessoas aqui, 19,3% da galera que respondeu, que foram 403 respostas, estão trabalhando na área tech, tá? Formalmente ou informalmente como freelancer. Mesmo sendo freelancer, é um ponto relevante para a gente, porque começa, como eu falei, a criar portfólio, ter experiência, tem mais chance de se empregar formalmente depois também. E aqui algumas aberturas de nível, então a gente tem aqui principalmente pessoas júniores e estagiários, que é realmente o público-alvo, né, do programa, pessoas que estão iniciando na área técnica. E além da pesquisa que a gente passou por formulário com os alunos, a gente está utilizando também o Scraper, inclusive se tech e dados quiserem compartilhar, comentar um pouquinho mais também, podem ficar à vontade. Mas é um robozinho, digamos, que analisa o LinkedIn das pessoas ali indicadas. E essa pesquisa aqui ela é focada nos concluintes da fase 2. A gente teve até o momento aqui 256 respostas, mas esse robô vai continuar rodando e a gente vai ter alguns resultados também atualizados ao longo dos meses, tá? Então, aqui, de pessoas empregadas em tech, focadas aqui nessas 256 pessoas que foram analisadas, a gente tem 47% delas empregadas de desenvolvimento de software, empregadas em tech, tá? 48% de dados também já está empregada, e de UX design, 53% empregadas em tech. Além de estar empregadas em tech, a gente tem também o dado das pessoas que estão empregadas em tech e na carreira de estudo. Ou seja, 16% dos empregados aqui da trilha de desenvolvimento de software estão trabalhando especificamente em desenvolvimento de software, que foi a carreira de estudo dele. Para dados, a gente tem 9% e UX design, 22%, tá? Esse aqui é um número bem legal também para a gente começar a analisar. E um ponto importante aqui também é que a gente parte do pressuposto de que as pessoas estão atualizando o LinkedIn delas, tá? Se as pessoas não estão com o LinkedIn atualizado, isso acaba atrapalhando um pouquinho aqui a nossa pesquisa, mas como são muitas pessoas, a gente precisa da ajuda do Scraper para conseguir analisar todos esses dados. Mas vamos atualizando também ao longo dos meses. Everson, pode falar. É só um detalhe aqui para acrescentar. 256 respostas é o que a Jenny falou. É que, assim, são os únicos alunos que tinham o LinkedIn, tá? A conta do LinkedIn. Para rodar o Scraper com eficiência, tem que ter a conta. E o Scraper, ele é um pouco... É complicado rodar, a gente não tem uma ferramenta, assim, tão boa para rodar, mas a gente consegue fazer, tá? O que muda em relação à pesquisa, tá? 256 é uma coleta de dados muito boa, de 500 e 570, né, mais ou menos. Então, assim, a gente dá 50% praticamente de coleta, né? Então, isso dá uma proporção numa pesquisa confiável, tá? Se vocês verem as pesquisas aí de eleição e assim por diante, eles trabalham com um número pequeno mesmo de percentual. Pequeno mesmo. Então, a gente está trabalhando com um número bom. É o número que dá uma certa confiabilidade, mas assim, o ideal seria a gente ter de todo mundo, mas não dá, tá? Não tem isso. Mas a gente vai continuar trabalhando e talvez trabalhar também com formulário, né, Jenny? Talvez para pesquisar algumas coisas, aprofundar um pouco mais. Mas o formulário também, o pessoal não tem muita aderência. A gente vai trabalhando com a ferramenta que a gente tem, né? Que é uma ótima ferramenta, né? Foi a Não, é primeira vez que a gente positivo, rodou aqui positivo. no projeto, mas vamos atualizando, acho que a gente vai conseguir
mais resultado sim. E aí, Everson, até comentando o que você falou, eu deixei aqui no cantinho, essa amostra, ela representa aqui 43,9%, tá, da população de concluintes, com nível de confiança de 95%, que é um nível bem alto, e margem de erro de aproximadamente 4,6%, tá? Então, a gente está trabalhando aqui com uma pesquisa amostral. Certo? Outro ponto interessante aqui sobre empregabilidade é uma correlação entre os alunos empregados e o engajamento ao longo do curso. Então, a gente tem aqui alguns clusters, tá? Pessoas de 75% a 89% de presença no final do curso, de 90% a 97% e acima de 97%. E aqui a gente consegue ver que quanto maior o engajamento no curso, maior a quantidade de presenças, né, que ele teve ao longo do curso, maior frequência, maior a empregabilidade apresentada. Então, o curso, a gente consegue entender que o curso teve sim uma relevância na empregabilidade das pessoas. E é isso, coloquei aqui algumas fotinhas do encerramento. A gente pediu para eles usarem ali o filtro que tem no Meet de Capelo. Então ficou todo mundo aqui com carinha de formandos, bem, bem legal. Muitas câmeras abertas, foi um momento bem legal de encerramento que a gente conseguiu fazer com eles também. É isso, estamos muito felizes com a entrega que a gente conseguiu fazer. Quero mais uma vez agradecer o time, todo mundo que estava envolvido. São muitos nomes, não vou conseguir falar todos, mas além de tech, do marketing, eu acho que todo mundo da Coru trabalhou um pouquinho aqui nessa entrega. Então, parabéns para todos e obrigada, pessoal, pela parceria. Ô, Jane, faz um Opa. favor para mim. Passo. Volta lá em um dos primeiros slides que se mostrou quantidade de pessoas no projeto e tal. Bem lá no começo. Peraí, deixa eu parar de apresentar aqui. Não sei qual é o slide, Nath, mas vamos descobrir. Esse 5, eu acho. Deixa eu ver se eu vi certo. Deixa eu ver, peraí. Ai, gente, meu computador tá fazendo eu passar vergonha hoje. O meu também já fez. Fica tranquilo. Era esse, Nath? Esse mesmo, Números principais? por favor. Gente, queria que vocês falassem o que vocês acham sobre tudo isso. Então, assim, a gente ter 29 mil pessoas que finalizaram a inscrição num processo seletivo é um número super, ultra, mega alto. A gente ter aprovação de 1.099 pessoas para uma segunda fase, sempre acima da meta, também é um número super alto. Um NPS de 88, a gente está numa zona de excelência. Um NPS dos formados de 75% ali dos concluintes, né? A gente continua nessa zona de excelência, mas eu queria muito sobre a opinião de vocês, do que vocês acharam aqui ao longo do projeto, se vocês conseguiram identificar que dentro desse projeto ele andou por várias áreas, o que vocês acharam aqui? Uma coisa que tem que considerar, o projeto era para 20 mil alunos, né? O inicial. Aí nós tivemos também que chegou a quase 35 mil cadastros, tá? O 29 foi o Exato. consolidado, Uhum. mas chegou a 34, quase 35 mil alunos que nós trabalhamos, tá? Era 35 mil os quebradinhos, só que por conta de determinados critérios, uma fatia já era desclassificada, tornada inapta logo de cara. Quem tinha uma renda considerada boa, quem já tinha alguns critérios lá, já era sumariamente desclassificado. E essas pessoas tiveram outro curso, tá, pessoal? A gente colocou um curso, quem já tinha gravado para o pessoal conseguir acessar e tal, e ter alguma coisa. Então, realmente foram 35 mil pessoas acessando a plataforma na fase 1, tá? Foi realmente nosso cobaia para infra, para estrutura, para qualquer coisa dentro da ferramenta. Só para vocês terem ideia, liberação da fase 1 foi no início do feriado de Corpus Christi.
E a gente teve cerca de, no primeiro dia, de aproximadamente uns 800 chamados de pessoal interessado, dúvida, alguns probleminhas que a gente teve que correr para arrumar, enfim. Então foi um turbilhão de emoções bem no feriado. Não existiu feriado para nós. Mas foi uma pegada legal, assim, foi legal trabalhar nesse projeto, foi uma coisa que a gente conseguiu medir muita coisa e se preparar, assim, o que foi importante nesse projeto? A gente se preparar para avançar mesmo em uma escala muito grande. Aí hoje a gente tem uma previsibilidade muito boa se entrar amanhã 10, 15, 20, 50 mil, 100 mil alunos, porque a gente consegue ter um parâmetro de medida com a nossa infra, com a plataforma, com todas as nossas ferramentas, tá? Isso é muito importante. Acho que a gente Pode está falar. muito mais preparado como um todo também, né, Everson, na operação do projeto, assim, como um todo. Muitas Não. coisas a gente foi descobrindo ao longo do caminho que não foi a melhor decisão, ou que a gente poderia mudar. Algumas coisas deu para mudar e a gente mudou muitas e foi adaptando ao longo do caminho. E tinha outras que a gente tinha que sentar e pensar, não, isso realmente a gente vai ter que seguir dessa forma, mas é um ponto de melhoria para o próximo programa. Uma ementa, por exemplo, a gente não consegue mudar a ementa na metade do curso, mas a gente já viu que tem melhorias ali que precisam ser feitas para um próximo programa. São coisas que estão mapeadas para 2026, que esperamos que tenhamos a oportunidade de fazer essas melhorias acontecerem. Vai dar certo, claro. E aí, gente? Quero Pode falar, opiniões de Jess. fora. Cadê? Ah, eu acabei chegando um pouquinho atrasada, depois do começo. Ô, VV, você só tira essa dúvida. Essas 38 mil pessoas, você falou que a gente acabou dando algum tipo de treinamento para elas que a gente já tinha, então todo mundo que demonstrou interesse acabou tendo algum tipo de capacitação, foi isso? Exatamente, exatamente. Elas tiveram à A gente teve um disposição filtro, né, delas. continua Não, dizendo. não, elas tiveram à disposição delas os cursos, o que não quer dizer que todas assistiram. Isso. Mas a Tá. gente acompanhou de alguma forma. Mas assim, independente, o que eu queria dizer é que é muito interessante ver que a gente acabou podendo impactar mais de 30 mil vidas aí fornecendo conhecimento, né? Acho, e para pessoas em algum tipo de vulnerabilidade social, pelo que eu entendo, né? Então, assim, eu acho isso uma coisa muito, muito fantástica. Por mais que não tenham todas assistido ou feito essa trilha, pô, se fizessem 1.000 pessoas, 20 mil, eu acho que é um negócio muito fantástico saber que a gente fez parte de alguma maneira de capacitação, de melhorar a vida profissional dessas pessoas, né? Para esse curso que a gente costuma chamar de curso de reprovados, ou curso bônus, foram para um pouco mais de 8 mil pessoas, tá? Então, desses 38 mil, a gente teve os 29.700 que foram os aptos para a fase 1, mas todos os desclassificados receberam esse curso bônus. Então, 8 mil e pouquinho. Isso aí. E aí, gente, tipo, aqui a gente entra em várias vertentes, tá? Eu vou falar enquanto gente aqui da Coru, mas esse é um projeto, é um dos projetos piloto, assim. A gente já fez alguns no passado com uma quantidade muito menor de alunos, de iFood, Boticário também, que é um pouco do propósito do que a gente quer levar, né? Então, assim, a gente quer capacitar mais pessoas, quer que as pessoas realmente se interessem pelo pool de educação de uma forma que transforme a vida delas, né? E esse projeto, ele realmente ganha o nosso coração por conta disso. Eu pude estar ali no final vendo os projetos e eu falava, Jenny, que legal, cara, tá saindo várias coisas aqui, tipo, A porque gente tirou uns 200 prints e sem exagero. Eu acho que foram uns 200 mesmo, porque a gente printava tudo que aparecia na tela do projeto da galera e a gente queria registrar. Isso foi muito legal. é muito legal ver a evolução, assim, de pessoas que não tiveram contato nenhum saindo com um projeto de uma coisa 100% concluída, sabe? Então, queria muito elencar, eu acho que a gente vai deixar a Suzano para a semana que vem, mas esse projeto, ele realmente é de cabo a rabo, porque ele envolve todas as áreas da Coru, desde vendas ali, que montou a proposta, foi atrás do produto, teve as reuniões, e vai reunião, e volta reunião, e vai reunião, volta reunião.
até, tipo, a formação final ali, de fato, com a participação dos nossos formadores, dos nossos tutores, da Jenny, da Dani, é, colocando ali, né, à disposição para fazer esse projeto acontecer. Então, assim, ele mostra toda a nossa fragilidade, vamos colocar assim, porque a gente teve muitos erros ao longo do projeto, e é isso que a Jenny falou, erros para que a gente possa evoluir para o próximo, mas também ele demonstra a nossa força, do que a gente quer, qual é o nosso propósito. Deixa, isso mesmo. Deixa eu compartilhar um dado aqui, só para vocês terem uma noção do nosso montante. Pode? Pode. Ó, nós tivemos, é a Jéssica que perguntou? Acho que foi, Sim, né? foi eu, Everson. Nós tivemos, ó, na plataforma cadastrado 34.432, tá? Ó, de atividade que eles fizeram, que foi disponibilizada para eles fazerem, nós tivemos 747 mil atividades. É quase 1 milhão de, né? Faltando um quarto para 1 milhão de atividades. Então, avaliações, 9.500 avaliações, porque tudo é grande aqui, né? Então, a gente tem assim, alguns dados que foram importantes, tá? Pode Mas é falar. isso. Oi? O Vitor tá com a mão levantada, pode falar, Vitor. Tá. Eu demorei um pouquinho a falar porque eu notei alguns pontos aqui. 47 impressões a gente teve e 29 mil alunos, foi isso? 47 impressões, 47 mil converteram em 29 mil alunos? Isso é uma conversão muito boa, assim, é excelente. Isso mostra que, igual a Tati falou, a gente tem um potencial gigante se a gente explorar ainda mais esse tema. Isso é muito bom. Ahn, Esse tipo de projeto grande consolida cada vez mais o nosso B2B no mercado. Então, agora é a nossa tarefa aprender a divulgar cada vez mais esses números, né, para a gente poder alcançar cada vez mais empresas, para todo mundo ver que a gente tem um grande potencial no mercado B2B. A pegar depoimento dos alunos, no caso que não tinha nenhum conhecimento, saíram com projetos feitos, isso deve, nossa, agregar muito valor na carreira deles, principalmente se é o primeiro projeto de portfólio. E isso ajuda também no engajamento, né, dos alunos. Não sei se os projetos, eles foram feitos durante a trilha, mas ou foi só uma solicitação final, mas se foi feito durante a trilha, legal. Se não foi feito, é interessante a gente talvez incluir projetos pequenos durante o aprendizado deles, para a gente poder aumentar esse engajamento e evitar essa saída de alunos. Porque eu tô estudando, né, um pouquinho de dev, e nos cursos que eu tô fazendo que tem parte prática, que coloca você a fazer ali os projetos, você se engaja muito mais, você sabe que aquilo tá virando, que aquilo tá funcionando, e o público dev é muito mais exigente do que outro público. É tipo, é, os conhecimentos, eles são muito mais críticos, tipo, no que eu tô aprendendo? Será que esse professor realmente está me ensinando bem? Será que esse curso realmente está me agregando valor? Se não tiver, eu vou deixar isso de lado, vou procurar um outro curso que vai aprimorar mais minhas habilidades, que vai me capacitar melhor para esse mercado que já está bem saturado e tem muita concorrência. Então, a gente ter 50% ali dos que ingressaram na segunda fase, concluindo, é um ótimo número porque é um mercado extremamente concorrido com um público extremamente crítico. Mesmo os mais novos têm essa consciência, né? Então, esse ponto também é muito importante. E aí, por fim, é mais esses pontos que eu queria trazer mesmo, mais a minha percepção de quem também está estudando. Então, essa parte de engajamento com projetos com certeza ajuda muito. Quando a gente for compartilhar os big numbers junto com alguns projetos, se caso isso for autorizado, né, pelos alunos, a gente poder mostrar que eles realmente conseguiram aplicar na prática aquilo que eles conheceram. Isso tem total impacto nas redes.
Às vezes até. Desculpa, Érica. Só uma adição. O público dev, ele é autodidata. Se você não está É verdade. gostando da forma que o fulano está falando, você procura em outra fonte. Você é autodidata, você aprende por ter em várias situações você aprende por tentativa e erro. É a arte da resiliência. É igual vender. É a arte da resiliência. Vendedor, ele ouve 50 não e fecha uma venda. Essa uma venda paga a conta dos 50 e ainda sobra dinheiro. Exato. Essa parte de projeto entra forte nesse diferencial. O projeto final, por exemplo. Tô o Vitor aqui estudando por conta própria no YouTube e tô estudando e aprendendo sem tirar nada do meu bolso. Por que que eu vou gastar dinheiro para fazer alguma coisa? Por que que eu vou comprar um curso? Por que que eu vou sair da minha zona de conforto para ir atrás de uma outra rede de conhecimento? Aqui tem um diferencial porque eu saio com um projeto pronto. Eu entro sem saber nada e já saio aplicando. Olha só esses projetos que legais, olha só esses alunos que foram formados. Não, genial. Então, não, vou parar de estudar por conta própria e vou ir na coroa aqui para fazer a trilha tech deles. Gente, queria muito agradecer, mas agradecer principalmente as pessoas que cabecearam esse projeto, né? Jenny, Dani, o pessoal de tech que deu uma super força ali em plataforma, principalmente. Mas ele é um filho para a gente aprender e para a gente reverenciar a nossa potência. Então, queria mesmo agradecer. Obrigada, Jenny, pela apresentação. E é Imagina, eu que isso, agradeço, gente. pessoal. Obrigada, Qualquer pessoal. dúvida, Projetão, parabéns pelo projeto, pessoal. Maravilhoso, galera. Parabéns para todo mundo. Obrigada, muito obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. gente. Tchau, tchau.